58, à medida que você for encontrando esta porção bíblica, por bondade e reverência à palavra do Senhor, queira ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo 57 e 58, está escrito desta forma: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu vou pedir para você repetir o versículo 58, eu vou falar e logo em seguida você vai repetir para você internalizar estas palavras. Portanto, o mensagem ficou ruim, vamos fazer melhor? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pode sentar no uma palavra de cunho temático sobre como proceder na obra do Senhor. Como proceder na obra do Senhor. A principal missão dos que fazem a obra de Deus é fazer discípulos. Quantos aqui fazem a obra de Deus? Quem faz a obra de Deus aqui? Amém. Pois a principal missão de quem faz a obra de Deus é fazer discípulos. Jesus, ele disse: ide e fazei discípulos. E há mais ou menos um mês, um pouco mais de mês atrás, eu vi uma definição muito interessante do pastor Jairo Caio sobre discípulo, o irmão Félix Costa estava lá, e que cai muito bem no que quero tratar nesta noite. Na época de Jesus, havia muitos líderes, muitas pessoas que despontavam como revolucionários, pessoas que destacavam-se na oratória, na fala, nos ensinos. E era muito comum quando as pessoas viam alguém se destacar como um líder, como um cidadão que tinha ensinamentos interessantes, eles conseguiam atrair muitas pessoas. Então era mais ou menos assim: o irmão Leonel se levanta como um líder, como um sábio, e ele começa a ensinar. Algumas pessoas ouvem a palavra dele e dizem: que palavra interessante, gostei muito. Onde é que ele vai estar na próxima semana? Alguém dizia assim: ele vai estar ensinando na Zona Leste, no dia tal. Aquela pessoa que havia gostado dos ensinamentos dele, o que é que ela fazia? Na outra semana ela ia para a Zona Leste. E aí ela achou interessante ainda mais. E ela disse: gostei tanto dos ensinamentos dele, eu quero saber aonde é que ele vai estar na semana posterior. Vai estar na Zona Sul, qual dia, qual horário? E aí a pessoa ia também. Depois que a pessoa ouvia aquele líder algumas vezes, e ela entendia que aqueles ensinamentos eram de grande valia para a vida dela, ela podia tomar uma decisão de quê? De tornar-se discípulo. Vocês estão compreendendo? Então, o que é que aquele cidadão que achou tão interessante o líder Leonel, as falas, as palavras deles, o que é que aquele cidadão fazia? Depois de uma prédica, ele chamava aquele líder e dizia assim: já ouvi as suas palavras, as suas prédicas, os seus ensinamentos algumas vezes.
lhe ouvi na zona sudeste, lhe ouvi na zona leste, lhe ouvi na zona sul, e eu quero saber se você me aceita como seu discípulo. Era assim que procedia naquela época. E aí o líder, ele tinha a discricionalidade, ele tinha a liberdade de aceitar aquela pessoa como discípulo ou não. Por que, pastor? A pessoa tornar-se discípulo na época de Cristo era uma coisa muito forte. Por quê? Porque se você se torna discípulo de qualquer líder, duas coisas você está se comprometendo. Primeiro, você está se comprometendo a imitar o líder. Está compreendendo, irmãos? Quando na época de Jesus uma pessoa tornava-se discípulo de algum líder, ele estava dizendo: eu quero imitar você. E a segunda coisa, a palavra daquele líder seria uma palavra incontestável. Então, quando alguém chegava, por exemplo, alguém dissesse assim: eu quero ser seu discípulo, Matano, era como se ele estivesse dizendo assim: a sua palavra será incontestável para mim, e a partir de hoje eu quero me imitar. Você compreende isso? Só que tinha líderes que diziam assim: não serve você como meu discípulo, eu não quero você como meu discípulo. Só que Jesus aí ele vem para poder quebrar tudo isso. Porque quando Jesus ele veio, ele disse assim: sabe quem é que pode ser meu discípulo? Todos aqueles que quiserem aceitar. Aleluia! Eu estou abrindo aqui geral. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vim para os meus, mas os meus não receberam. E aí todos quantos quiserem me receber, eu dou direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Jesus está dizendo assim: ó, quem quiser ser meu discípulo, a porta está o quê? Aberta. Só que quando você se torna discípulo de Jesus, a primeira coisa que você está dizendo é: eu quero imitar Jesus. Quando você diz: eu quero ser discípulo de Jesus, você está dizendo: a palavra de Jesus para mim é incontestável. Mas o que é que eu quero falar e aproveitar na mensagem desta noite? É que sempre, até ali, até aquele momento, até o momento de Jesus, só podia fazer discípulo o próprio líder. O próprio líder é que poderia fazer discípulo para si. Só que Jesus queria agora um outro segmento. Jesus disse assim: ei, a partir de hoje, eu quero informar para vocês que eu vou ascender aos céus, mas eu vou estar nomeando e dando poder para vocês. Porque a partir de hoje vocês vão sair aí por este mundo e vão fazer discípulos. Só que tem um detalhe: vocês não farão discípulos para si, vocês farão discípulos para mim. Entende isso? Ó querido, eu e você não fazemos discípulos para nós, nós fazemos discípulos para quem? Para Jesus. Então quem está envolvido com a obra tem uma missão: fazer discípulo. Só que você faz discípulo não para si, você faz discípulo para Jesus. E isso é a ideia máxima da obra de Deus. Se você pensa que Deus ele te tirou do mundo apenas para você ficar sentado em uma cadeira, sendo servido com bênção e com graça, você está redondamente enganado. Porque a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Sabe para quê? Para que a gente possa saquear as almas do inferno e povoar os céus. Se alguém acredita nesta palavra, levante a sua mão e glorifique o Deus que fez os céus e a terra. Ei, Deus, ele chama a gente já com a missão: ser meu discípulo. Eu estou aqui querendo ser seu discípulo de Jesus. Pois pronto, pois a partir de hoje eu já lhe confio a autoridade
para você fazer outros discípulos. Aleluia. Fazer aqui uma pergunta para você refletir. Quantos discípulos você tem feito para Jesus? Como é que tem sido o seu exercício dentro da obra de Deus? Você dentro da obra, eita, meu Deus, é muito forte que eu vou falar aqui. Você dentro da obra tem apenas sido uma pessoa passiva, no sentido de querer receber graça, receber bênção, receber vitória? Ou você é um discípulo proativo? Ou você está aqui dizendo assim: pastor, eu estou aqui no ponto para poder ser proativo no reino de Deus. Eu quero poder ganhar os meus familiares para Jesus, eu quero ganhar a minha vizinhança para Jesus, eu quero ganhar os meus amigos na faculdade, no trabalho, no colégio, aonde eu chegar, eu quero disseminar esta boa nova de salvação. Agora, vamos aqui para o versículo que eu li. O apóstolo Paulo, ele está dizendo como é que a gente deve proceder nessa obra. Ele diz que quem vai fazer a obra precisa ter 3 características. A primeira, precisa ser firme. Amém? O apóstolo Paulo diz a vocês o quê? Firmes. Precisa ter firmeza. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma casa, para ter firmeza, ela precisa ser edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Uma casa, para ter firmeza, ela precisa ter um bom alicerce. Não adianta você querer construir um belo edifício se você não se preocupar com o alicerce, porque o alicerce é que dá firmeza para a construção. E Jesus, ele disse assim, Mateus capítulo 7: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compara-o-ei como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, a chuva, a tempestade, e grande foi a ruína. Mas ao homem prudente, que ouviu as minhas palavras e a pratica, eu vou comparar, sabe com quê? Com uma pessoa que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas e as tempestades, mas ela não ruiu. Aleluia. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são instáveis na fé, instáveis nas emoções. Sabe por quê? Porque o alicerce precisa estar firme, e o alicerce, para estar firme, você precisa estar ancorado na rocha eterna que é Jesus. Se você não tiver alicerçado na palavra, se você não tiver alicerçado em Cristo, você pode ter certeza que qualquer ventinho vai fazer a sua vida ruir, ser destruída. Mas nesta noite está aqui aquele que é considerado a pedra angular, é o nosso Jesus, a pedra de esquina. Olha, eu estou falando aqui de firmeza, né? João Batista, sabe como é que João foi chamado? Caniço do deserto. Aí eu fui saber o que significa caniço. Caniço, você sabe o que é caniço? Caniço é uma espécie de palmeira. Uma espécie de palmeira. Você sabe qual é a característica da palmeira? É que o mesmo tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Se você chegar numa palmeira e ver ela com 2 metros de altura, pode ter certeza que ela tem 2 metros de profundidade. É por isso que as palmeiras, elas não ficam muito atribuladas com o vento. Toda árvore, quando vem uma ventania, treme na base. Porque quando vem um redemoinho, vem um furacão, vem uma tempestade, tem árvores que são arrancadas, sim ou não?
Você sabe o que é isso? É ter estrutura. Você sabe o que é isso? É ter fundamento. Você sabe o que é isso? É ter firmeza. Tem pessoas que qualquer provazinha já está murmurando, querendo largar a fé. Quem tem firmeza, quem tem estabilidade, faz como o patriarca Jó. Ainda que ele me mate, eu todavia nele adorarei. Aleluia, aleluia. Você pode adorar esse Deus. Aleluia. Precisa ter firmeza. Porque deixa eu lhe dizer, o vento sopra, sim ou não? O vento sopra sobre cada um de nós. Não tem ninguém aqui que está imune do vento soprar. O texto inicial que eu li para vocês em Mateus, que eu citei, o vento soprou sobre a casa, sobre a areia, mas também soprou sobre a casa, sobre a rocha. Isto significa dizer que o vento sopra sobre os bons e sobre os maus. Ei, talvez você está aqui nesta noite e está dizendo, pastor, não é um vento, é uma tempestade que está soprando sobre a minha casa. Você pode estar dizendo, pastor, é uma tempestade que está soprando sobre a minha família. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está aqui para ser o teu sustentado. Aleluia. Ele está aqui para poder ser a tua âncora, para você se segurar. Hoje o pastor Elismar estava dando a palavra para os obreiros, ele falando sobre a âncora do navio. Uma âncora presa em média 500 gramas, meio quilo. Mas uma âncora é capaz de segurar um navio de várias e várias toneladas. Você sabe o que é isso? Jesus é aquela pedra que segura a tempestade que vier. Pode vir furacão na tua vida, pode vir tempestade que vier, você está segurado na rocha eterna. É Jesus. E deixa eu te contar uma coisa. A nossa preocupação precisa só ser a seguinte: eu não posso quebrar. Por que, pastor? Porque uma coisa é certa, a tempestade vai passar, sim ou não? Você já viu alguma tempestade eterna? Eu nunca vi. Uma tempestade tem umas que é rápida, tem outras que é média, tem outras que é demorada, mas uma coisa é certa, ela passa. Então Deus está dizendo, aguente firme, viu, minha filha? Aguente firme, viu, meu filho? Porque você pode ter certeza absoluta, que Jesus não perde para a tempestade. Sabe o que é que vai acontecer no momento certo? Ele vai ficar de pé em cima do barco e vai dizer, cala-te, tempestade, cala-te, e virá mudança sobre a tua vida e sobre a tua casa. Só quem recebe, levante a mão e diga glória ao nome do Senhor. Ei, vocês aí que estão envolvidos na obra, Paulo está dizendo, sejam firmes. Por que ele está dizendo que vocês precisam ser firmes? Porque o diabo vai jogar duro, o diabo vai jogar pesado mesmo. Ele vai querer minar sua vida, ele vai querer jogar tempestade e ventos, mas fique firme, firmes. Qual é a segunda coisa que o apóstolo Paulo está ensinando para nós aqui? Ele está dizendo, vocês aí que estão envolvidos na obra, sejam firmes. E a segunda coisa que vocês precisam ser é constantes. Bate na mão do seu irmão assim e diga, seja constante. Aleluia. Seja constante. Aleluia. Você sabe qual é o sinônimo de constância? O sinônimo de constância é perseverança. Enfim, quem está envolvido na obra precisa aprender a perseverar. Não pense você que não adianta começar bem, precisa terminar bem. E só termina bem quem é perseverante. Só termina bem é aquele que muitas vezes faz de surdo. Só termina bem quem muitas vezes faz de cego. Sabe por quê? Porque no meio do caminho vai ter muita gente querendo fazer você parar. Sim ou não? No meio do caminho vai ter muita gente querendo fazer você parar. E Deus está dizendo, persevere mais um pouquinho. Aleluia. Deus está dizendo, persevere só mais um pouquinho. Aleluia.
Josué, de Caleb. Pense no caminho crente era Caleb. A Bíblia vai falar da perseverança dele. Eu quero ler aqui uma porção para você, só para você ver como esse rapaz perseverava. Livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 9. Caleb está falando isso. Ouça somente. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Vocês estão sabendo, né, que dos 12 espias, quando voltaram para poder dar relatório, 10 incrédulos e só 2 creram na vitória. Quem foi? Josué e Caleb. E por causa da palavra de fé de Caleb, houve uma promessa de Deus para ele: a terra que tu vai pisar, essa terra vai ser tua e de teus filhos. E quando eles entram na terra, Caleb vai trazer a memória de Josué. Josué, o nosso patriarca Moisés, ele diz que a terra que eu ia pisar ia ser minha e de meus filhos. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora. Quanto tempo é que Caleb estava esperando? 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que eu sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, eu acho lindo demais isso. Olha o que é que ele diz: e ainda hoje, eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Aleluia! Você sabe o que é que Caleb está dizendo aqui? Ei Moisés, deixa eu te contar um segredo, Josué. Porque eu tenho perseverado na promessa. Você sabe o que é que Deus tem feito? Ele tem renovado as minhas forças. Hoje eu tenho 85 anos, mas eu estou caminhando como quem tem 40. Sabe por quê? Porque eu perseverei. Teve muitas pessoas que falaram para mim parar. Tiveram muitas pessoas que disseram que eu não ia conseguir. Mas desde que eu estou aqui forte, eu estou aqui cheio de vida, eu estou aqui cheio de esperança, e eu estou aqui cheio de certeza. Aleluia! Perseverança. Quem está envolvido na obra precisa ter esta palavra como lema de sua vida. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você: só persevera primeiro quem deseja aquilo por qual está perseverando. Olhem, você ouviu bem? Eu vou repetir: só persevera primeiro quem deseja ardentemente aquilo pelo qual está perseverando. Olha para mim. Você acha que se Caleb não desejasse tanto a terra, ele perseveraria 45 anos? Aqui ó, não. Você sabe por que é que uma pessoa que entra num curso superior persevera 4, 5, 6 anos? É porque ele quer se formar, sim ou não? Se ele não desejasse, ele pararia no meio do caminho. Como tem muitas pessoas que param porque não desejam. Mas quem deseja persevera. Ei, você quer a salvação do seu marido? Você quer muito mesmo? Quer? Ou persevera. Você quer a transformação da tua casa e da tua família? Quero. Ou persevera. Porque quando você persevera, Deus aumenta a força. Aleluia. Quem persevera, Deus aumenta a força. Você pode estar dizendo: pastor, não tem a força para perseverar. Mas a Bíblia diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus não se cansa e nem se fatiga, e ninguém pode esquadrinhar seu entendimento, porque Ele multiplica a força naquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão,
os velhos ficarão exaustos, mas os que esperam no Senhor, está entendendo? O que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está fazendo uma promessa para você nesta noite. Se você perseverar, eu vou aumentar as suas forças até você receber aquilo que eu te prometi. Você precisa desejar. Segundo, tem pessoas que desejam, mas não creem. Para você perseverar, você precisa desejar e você precisa acreditar. Porque se você não acredita, você não persevera por aquilo que você deseja. Sim ou não? Olha para mim. Meu pai estava contando para mim essa semana de um casal da nossa sede. O médico disse assim: ó, você é estéril e ela é estéril. Você sabe o que significa? Esqueça os filhos. Não é que um era estéril, entende isso, irmão? Eram os dois. Estavam impossibilitados de ter o quê? Filhos. Mas aqueles dois, eles desejavam muito. Está entendendo? Eles desejavam muito o quê? Abraçar um filho. Muito, muito, muito. E aqueles dois, eles criam que Deus poderia mudar a sentença médica. Sabe quando é que eu soube dessa história que eles desejavam? Ainda quando meu pai era pastor no Alto da Ressurreição. Isso tem mais de 10 anos. Deve ter quase 10 anos. Quase 10 anos isso. Mas eles orando, muitas pessoas diziam: existe isso, adota. Não tem nenhum problema a pessoa que aconselhou isso, compreende? Só que eles tinham um foco, eles tinham um desejo e eles tinham uma crença: não, eu vou abraçar o meu filho, do meu sangue. Aí papai e mamãe sempre orando por eles, sempre orando por eles. Papai disse que está com uns 15 dias, que 11h30 da noite, irmão Félix, eles ligaram para o papai, dizendo: pastor, eu preciso me dizer agora. O papai ficou com medo: meu Deus, é alguma briga de casal aí, alguma coisa. Mas eles foram lá na casa do meu pai, 11h30 da noite, quase meia-noite, para poder dizer: pastor, eu quero falar para o senhor. Pode continuar, meu filho, eu sou dele? Aleluia, aleluia. Eu vim aqui para falar para o senhor que valeu a pena perseverar. Você sabe, né? Ela já está com 2 meses de grávida. Aleluia! Querido, o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Alguém pode ter dado uma sentença contrária contra a sua vida. Alguém pode ter dado uma sentença contrária contra teu casamento, contra a tua família. Mas o Pai que está nos céus, Ele controla todas as coisas. E Ele é poderoso para surpreender você. Ele está dizendo aqui nessa noite: sejam firmes, sejam constantes. E por último, sejam abundantes. Aleluia. Sejam abundantes na obra do Senhor. Olhe, escute. Você sabe quem é que é abundante na obra? Quem trabalha na obra precisa ter abundância. Primeiro, de disposição. Quem está envolvido nessa obra aqui, se não tiver abundância de disposição, não vai. Eu estava falando aqui agora com o Daíra. Eu vou citar o nome porque é coisa positiva. Amém, irmãos? Falando sobre o irmão Marcinho. O Marcinho deu um sinal assim dele.
Ó, muito bem. Aquele cidadão ali, ele acordou hoje, 3 da manhã, não foi, Madalena? Mas 3 horas da manhã. Trabalhou até 3 horas da tarde. O que é que você acha que o corpo dele estava pedindo? Para ficar em casa, sim ou não? Você sabe por que ele está aqui? Porque ele tem abundância de disposição. Você está entendendo isso? Abundância de disposição. Quem está na obra precisa ter abundância de disposição, precisa ter abundância de generosidade. Ei, não tem como você estar no reino e não ser generoso. Você está entendendo isso? Por que, pastor? Porque lá na introdução da mensagem diz que quem é discípulo imita o quê? O líder. E você sabe qual é o homem mais generoso da história? O nosso líder, Jesus de Nazaré. Você sabe, o generoso, ele não ajuda, não é quem merece. O generoso ajuda quem necessita. Você entende isso? Se você está na obra, você vai ajudar, não é quem mereça, mas é quem necessita. E glória a Deus por isso, porque Jesus, ele não ajuda quem merece. Porque se ele ajudasse somente quem merecesse, eu estava perdido, você também. Porque você sabe o que é que eu mereço? Eu mereço condenação. E todos que estão aqui merecem condenação. Porque não tem ninguém que é bom pelos seus atos. Ninguém é bom pelos seus atos. Porque no tempo da lei foi estabelecida a lei, e a Bíblia diz que não teve nenhum homem que foi capaz de cumprir a lei naquela época, quanto mais hoje. E você sabe o que é que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10, que aquele que tropeça em um só ponto da lei se torna culpado de toda ela. Quem é que não tropeça em algum ponto aqui? Tem alguém? Ninguém, né? Então todos nós merecemos apenas o que é a condenação. Mas ele foi tão generoso conosco, né, irmão Crispim? Que ele viu que nós merecíamos, que nós precisávamos de salvação. Ele viu que você precisava de salvação. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Aleluia. Eu quero falar nesta hora com você, meu amigo, e com você, minha amiga, que ainda não é evangélica. Entenda uma coisa, que Jesus trouxe você hoje aqui nesta noite para poder ter uma conversa com você de pé de ouvido. Eu quero que você entenda que quem está falando aqui não é um homem. Quem está falando aqui é Deus através da minha boca. Eu não conheço a necessidade de ninguém, mas o Pai que está no céu, Ele conhece as nossas necessidades. E o Pai que está no céu, Ele está aqui também na terra e está aqui no meio de nós. Porque Jesus disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele se faria presente no meio. E eu já senti a presença dele, você também. E Jesus, que é abundante em generosidade, Ele está nessa noite convidando você para poder entregar a sua vida a Ele e receber das mãos dele um presente. Qual é o presente que Jesus quer me dar nesta noite, pastor? Ele quer dar um presente da salvação. Ele quer perdoar os seus pecados e fazer de você uma pessoa nova. Quando Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e nos torna uma nova pessoa, ali nós nos tornamos discípulos. Você sabe o que eu estou te convidando hoje? Não é para você aceitar uma religião, porque a religião não muda a vida de ninguém. Eu estou te convidando hoje para você se tornar uma discípula, um discípulo
para isso, você precisa dizer: eu quero, e eu confesso. Quando você, meu problema aqui, acho que foi aqui, quando você entrega a sua vida para Jesus, a partir desse momento ele assume o governo da sua vida. A partir do momento que você diz: Jesus, até hoje eu tentei sozinho, não deu certo, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida e da minha causa. Eu quero perguntar, aonde tem uma pessoa amiga nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, levante sua mão assim bem alto, que eu quero orar por você. Aonde tem uma pessoa amiga que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui, porque eu quero orar por você. Agora eu quero pedir para a igreja se movimentar. Você que está do lado de uma pessoa amiga, com muita educação, convite ela. Eu quero fazer uma oração com você. Jesus deseja mudar a sua vida, a sua história, mas para isso você precisa dizer assim: eu quero Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Senhor, eu quero aceitá-lo como meu Salvador, eu quero abraçar a fé naquele que me dará estabilidade, que me dará firmeza, para que nenhum vento que sopre contra a minha vida, contra a minha família, me faça esmurecer e destruir. Aleluia. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, e eu pode tomar a seu amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu vou concluir agora, mas informar que a escolha por Jesus, ela é uma escolha individual. Ninguém pode escolher Jesus pelo outro. É você que faz essa escolha. Eu quero pedir para todos os irmãos fechando os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei qual é o vento que tem soprado sobre você. Eu não sei qual é o vento contrário que tem soprado contra a tua vida. Talvez seja o vento da enfermidade, talvez seja o vento da tristeza, da solidão, talvez seja um vento que tem feito você se sentir só no meio da multidão. Mas o Senhor, Ele é poderoso para poder acalmar a tempestade. Meu Pai querido, eu entrei em tua presença nesta hora, mais uma vez. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus servos aqui. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, ministrar calmaria. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda tempestade, que todo vento, meu Pai, venha ter um basta no nome de Jesus.
porque nós recebemos de Ti algo tão maravilhoso, Pai querido. Abençoa esta semana que se inicia, Deus, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família. Que o Senhor possa ser com cada um de nós, nos livrando de todo mal, nos guardando de todo perigo, Senhor. Que a Tua porção de protetora possa nos guardar e nos guiar. Abençoa o nosso leitor para os nossos lares, Senhor, nos dá uma noite santa. Que se o Senhor notar antes deste dia terminar, que o Senhor nos leve para a Senhor. Nós te apresentamos a família do Teu servo, com Cícero, Senhor, que está ali de luto, Pai, conforme o coração de cada um. Nós sabemos que muitas vezes as palavras não podem trazer conforto, mas só o Espírito Santo, Senhor, nesta hora de morrer, Pai, que eles possam prosseguir com força, com fé, sabendo que em Ti, Senhor Jesus, eles têm uma viva esperança. Permanece com cada um de nós, Santo Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus e por fé te agradeço, meu Pai. Amém. Estenda a sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que vocês tenham uma semana muito abençoada e que tudo quanto colocarem a mão a fazer, ali o Senhor dê a bênção. Quem concorda, diga amém. Cumprimento o seu irmão, papai do Senhor, vá na bênção.